Eu sinto que Jesus veio abrir esta campanha com chave de ouro. Não é por causa da minha presença, mas porque Ele é fiel. Glória a Deus. E eu louvando a Deus ali, irmãos, ali com os gideões ali, são todos eles homens de Deus. E o conjunto é uma bênção. Os cooperadores, eles não dão um passo sem me avisar onde vão. E eu, como sábio pastor que Deus me constituiu sobre a vida deles, eu sempre libero, porque é assim que o problema cresce. Irmão Lutinho, cooperador Giovana, já liberei vocês para estar aqui no primeiro domingo de novembro. Tá? O pastor Luiz já pediu ali, ele deve reforçar o convite. E se não tiver a ceia regional, eu faço questão de seguir vocês dois. A única congregação, irmãos, que libera obreiros, mesmo sendo ceia e vida ecológica, é bom sucesso, viu? O pastor Luiz tem esse privilégio. Aleluia, glória a Deus. Se não tiver ceia no regional, meus irmãos, eu mesmo servirei a vocês. Vai liberar, deixa essas podem entrar com ele. Glória a Deus. E o conjunto dessa simplicidade, irmãos. Mas Jesus está no nosso meio. Maravilha. E como disse sabiamente o pastor Luiz, irmãos, não tem crente que caminha sem batalha. O conjunto está desfalcado. Nós temos um membro que está com a perna quebrada, o irmão Josimar, e o outro está com a costela quebrada e ainda está no hospital, o irmão Tamar, lá em Birité. Mas é assim mesmo a vida do crente, meus irmãos. É batalha e Jesus vai nos dando vitória. Ontem eu estive na regional, queridos, e desde que eu aceitei o convite, pastor, batalha trabalho. Mas é normal, viu, igreja? É normal. Passei o final de semana com minha querida mãe, ela passou lá em casa comigo, mas quando foi ontem ela passou mal, mas tão mal, irmãos, que eu pensei que ontem ela fosse partir para a glória. E com o coração partido eu fui para a regional e falei, Jesus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero estar com o coração preparado. E eu fui para aquele culto e Deus abençoou. E minha mãe está melhor, graças a Deus. A saúde dela é complicada, mas o Senhor está dando muito bem. Muito bem, meus irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo de 28 até 31. Quero parabenizar o pastor Bispo e a igreja pela escolha do tema para essa campanha. É um tema muito maravilhoso. Jesus salva a minha família. Glória. Atos capítulo 16, versículos 28 até o 31, nos diz assim: a inspirada, fiel, inerrante, infalível, verdadeira, sempre atual palavra de Deus. Mas Paulo, com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Glorificando o nome de Deus. Jesus salva a minha família. É um tema maravilhoso para esta campanha. Quando eu leio o livro de Atos, querida igreja, eu vejo este livro, a ação do maravilhoso Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ficando de forma evidente na vida dos apóstolos de Cristo, dos quais Paulo, o evangelista que estava ali anunciando a palavra do Senhor. No capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer que Paulo foi para Listra e Derbe, e chegando ali naquelas cercanias, ele encontra um discípulo chamado Timóteo, filho de pai grego e de mãe judia, porém convertido ao evangelho. E Paulo então ele prepara Timóteo para seguir ao seu lado na caminhada, porque aquele que deseja a salvação da sua família, ele tem que entender primeiramente que ele não pode caminhar sozinho, ele tem que ter um companheiro de oração, ele tem que ter uma companheira de oração para ele poder estar seguindo em frente, Jesus fazendo a obra. Então Paulo toma
a Timóteo, o jovem Timóteo, circuncidam para que o jovem Timóteo fosse aceito nas sinagogas ali daquela cidade, para que ele pudesse falar das maravilhas, da salvação de Cristo Jesus. E eles começam então uma viagem. E a segunda coisa que eu percebi no livro de Atos é que todo aquele que deseja ver a sua família salva, ele tem que estar atento à voz de Deus. Paulo, juntamente com o jovem Timóteo e Silas, então eles vão para os lados da Frígia e da Galácia, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo proibiu a ele que anunciasse a palavra ali naquele lugar. Então nós temos que ter o ouvido sensível, o coração obediente à voz do Espírito Santo, se nós queremos ver a nossa família. A Bíblia vai dizer que Paulo, não contente com isso, ele vai para o lado da Bitínia, mas a Bíblia declara mais uma vez que o Espírito de Jesus Cristo lhe proibiu falar. Então nós temos que saber ouvir a voz de Deus e obedecer, e saber o momento de falar e não saber o momento de ficar calado. Paulo continua a sua viagem, mas numa bela noite de sono, Deus então abre a visão de Paulo e dá a ele um sonho, em que se apresenta diante dele um varão macedônio e fala: passa para a Macedônia, que nos ajuda, Paulo. Eram as almas clamando por salvação. Então Paulo, entendendo que era vontade do Espírito Santo que ele seguisse para a Macedônia, ele vai. E chegando ali, ele vê algumas mulheres na beirada do rio, e ele então achou aquele lugar um lugar propício para oração, e vai ali e começa a falar com aquelas mulheres a respeito do Evangelho. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus abriu o coração de uma jovem mulher chamada Lídia, comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, e ela ouviu o que Paulo estava pregando, e Deus abriu o coração dela, e ela então se alegrou no Senhor. Mas como todo aquele que recebe uma grande bênção da parte de Deus, ele não é egoísta, ele não fica com essa bênção somente para ele. Lídia então conduz Paulo para a sua casa, e Paulo então vai e anuncia o Evangelho aos seus familiares, que também creem e são batizados na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Todo crente sabe que ele não deve parar na sua caminhada. E uma coisa linda que eu vejo é que onde Paulo passava, Jesus ia salvando. Aonde Paulo passava, Jesus ia curando. Aonde Paulo passava, Jesus ia libertando. Mas não era porque era Paulo, é por causa da palavra que ele anunciava. Aleluia! Glória a Deus! Então ele vai para a oração. E quando Deus começa a se manifestar na oração, quando ele pensa que ele vai ter descanso das lutas, a Bíblia vai dizer que vem de encontro a ele uma jovem escrava, possessa de um espírito adivinho, que dava lucro para os seus patrões. E ali então ela começou a perturbar a pregação do Evangelho, só declarando: esses homens que vocês estão vendo são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam a palavra são servos do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que aquilo durou por muitos dias, mas um dia Paulo percebeu que aquilo não era coisa de Deus. E ele olha para aquela jovem e fala para aquele espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai da vida dela. E aquela jovem é liberta no mesmo instante. A Bíblia diz que o seu patrão imediatamente vê que a esperança do seu lucro estava perdida. Eu não sei o que ele fez para ele descobrir isso. Talvez ele tivesse colocado alguma coisa nas costas e falado: o que eu estou segurando na mão? Aquela jovem não respondeu, porque o demônio não estava mais no corpo dela. E aí a esperança de lucro dele foi embora. Vendo isso, pegaram Paulo e Silas e começaram chicotes e açoites. A outra coisa que nós precisamos entender, igreja, que na nossa caminhada cristã, para a gente ver a família da gente liberta, salvo na presença de Deus, a gente vai ter que enfrentar a oposição. Nós estávamos no culto, no Barreiro, e o irmão estava orando com toda a fé, e quando ele repreendeu o espírito de angústia naquela regional Barreiro, imediatamente uma jovem caiu possessa ali. Pastor Bispo teve misericórdia, eu estava de olho fechado, nem percebi, e quando eu vi, a batalha já estava travada, e Jesus pegou e libertou aquela jovem. Ela está uma bênção, está cantando, mas nós temos que aprender a enfrentar a oposição, igreja. Muitos crentes acham que isso é coisa estranha. Não. 1 Pedro capítulo 4 fala que isso é normal. A luta na vida do crente é normal. O que não é normal é você viver uma vida confortável e as coisas estão indo para longe da palavra de Deus e achar que
dando paz, sendo que aquilo não é de Deus. Aleluia. Perseguição, luta, isso é normal. Meu Deus. Desde que eu aceitei o convite, o inimigo está perseguindo. Hoje, na empresa, pela primeira vez, eu não pude realizar o momento de fé que nós realizamos no horário de almoço. Porque, mesmo eu tendo agendado a sala com uma semana de antecedência, eles foram lá e ocuparam o meu horário para fazer a integração dos novos candidatos que estavam chegando na empresa. Então, eu tive que avisar todo mundo de última hora, falou, olha, excepcionalmente essa semana, nós não vamos ter o nosso momento de fé, mas semana que vem, em nome de Jesus, vai ter. Amém. Luta, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vida do crente é assim mesmo, igreja. É luta atrás de luta, mas o Senhor nos dá vitória. Aleluia. E aí eles tomaram açoites e foram chicoteados. E quando chegam na presença dos magistrados, a desculpa que eles usam para ter açoitado Paulo e Silas é: esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, estão trazendo costume que para nós não é diferente, não é lícito para nós para cá. Então os magistrados pegam e mandam os dois para a prisão. Uma prisão subterrânea, escura, estavam lá, jogados no cárcere interior, com os pés presos, mas a palavra de Deus não estava presa. Coisa que quem quer ver a família salva na presença de Deus tem que entender: vai ter momentos que eles vão querer limitar a sua caminhada, mas tão somente creia e não pare de adorar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo preso, sem luz e provavelmente sem comida naquela prisão, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam hinos de louvor. Entenda uma coisa, não é só porque aquela prisão estava escura que não tinha luz lá. A verdadeira luz não estava na mão do policial penal, a verdadeira luz não estava do lado de fora da prisão, mas a verdadeira luz estava no coração de Paulo e Silas, é Cristo Jesus. Você tem essa luz para te acompanhar aonde quer que você vá. Você tem essa luz. Olha para o irmão que fala: você tem essa luz, você tem essa luz, irmão, você tem essa luz. É a verdadeira luz que ilumina todo homem, segundo a Bíblia no Evangelho de João, Cristo Jesus. E eles louvavam a Deus, porque outra coisa que nós temos que entender é que a verdadeira liberdade não está do lado de fora das grades, mas está sim no servir a Deus com um coração puro e adorador. O carcereiro não estava em liberdade porque estava do outro lado da grade, não. Ele era escravo do pecado, e isso muito em breve ia ficar bem patente. Porque enquanto Paulo e Silas adoravam, diz a Bíblia que de repente, perto da meia-noite, veio um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces, as bases da prisão, e as cadeias de todos foram soltas. Aleluia. Você imaginou? A gente até entende o terremoto abalar a prisão, abrir as portas, mas terremoto que abre a algema é a primeira vez que eu ouço, é na Bíblia Sagrada. Você abrir a corrente, a algema da onda sem machucar ele é difícil demais, mas a Bíblia diz que as prisões são. O que eu aprendo com isso? Que enquanto nós estamos aqui louvando e adorando a Deus, Deus está causando um terremoto lá na nossa casa, está libertando aquele que está escravo do pecado. Deus está em lugares que nós não podemos ir fisicamente, mas Ele está operando um milagre para que a nossa família seja salva. Nós só precisamos entender que enquanto nós adoramos a Deus e fazemos a sua vontade, Ele trabalha por nós. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o carcereiro, todo atônito, quando vê as portas tudo abertas, a primeira coisa que ele pensa em desespero é em tirar a própria vida, praticar o autoextermínio, o suicídio. Mas o Espírito Santo não se dana. Vai até Paulo e fala: o carcereiro vai se matar. E Paulo dá um brado lá de dentro: ei, não te faças nem mal, estamos todos aqui. Aleluia. O carcereiro entendia que um terremoto era capaz de sacudir a prisão,
mas ele não entendia como é que um terremoto, além de abrir as portas das prisões, abrir as algemas dos presos, tirar os pés de quem estava ligado no tronco de lá, era fazer com que os prisioneiros ficassem lá, sendo que uma coisa que o prisioneiro mais anseia é a liberdade. Só Deus pode trazer ordem no caos. Só Deus pode trazer paz num ambiente como aquele. Imagine você se de repente nesse momento houvesse um terremoto e os muros da penitenciária Dutra Ladeira viessem todos abaixo e as portas fossem abertas. Sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia embora de lá, porque a coisa que o prisioneiro mais almeja é a liberdade. Mas de uma forma milagrosa, pela mão poderosa de Deus, aqueles presos continuavam ali, porque eles sabiam que não foi uma coisa natural, alguém natural que abriu aquelas portas, mas foi a mão do Deus Todo-Poderoso. E essa a presença dele está nessa noite, para abrir prisões, para causar terremotos, para mandar o diabo para bem longe, para todas as cadeias, pelo poder do nome de Jesus. O carcereiro, não acreditando no que ele acabara de ouvir, ele pede luz, porque ele não tinha a verdadeira luz, e ele acha que ele era o detentor da luz, porque ele tinha a lamparina. Não, a luz verdadeira estava lá no interior, lá no coração de Paulo e Silas, e ele salta para dentro, e aí nós entramos nesse trecho da palavra. Eles reconhecem que algo sobrenatural aconteceu, porque aonde pisa o pé de um crente fiel, algo sobrenatural sempre acontece. Ou seja, a presença de Deus vai fazer algo na sua vida que vai levar os outros a crerem que aquilo só aconteceu porque a presença de Deus na sua vida estava ali com eles. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhores, aleluia. O que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele reconheceu que ele precisava de salvação, mesmo sendo um agente penal da carcerária de Filipos. Ele sabia que ele não tinha autoridade naquele momento, que alguém acima dele abriu a porta daquelas prisões com terremoto e colocou os presos todos em liberdade. Eles só não fugiram porque quem provocou o terremoto também é poderoso para matar. Todo mundo estava ali, mas estava quietinho ali até receber a ordem. Aleluia! Diz a Bíblia que o carcereiro trouxe Paulo e Silas para fora, e apesar do grande acontecimento, havia paz naquele ambiente. Não virou uma algazarra, não virou um caos como era de se esperar, que todos saíssem correndo. Não, todos ficaram ali. E o carcereiro então recebeu a maior dádiva que um ser humano pode receber: a dádiva da salvação. Quando Paulo e Silas ouviram essa indagação do carcereiro, ele então promulgou com fé: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e vai vir para a igreja você e a sua família. Aleluia. Crê. Aleluia. E aí nós entendemos que o primeiro inimigo da concretização da salvação na vida da família é a incredulidade. Crer no Senhor Jesus. Então toda forma de incredulidade nós temos que tirar da nossa casa, tirar da nossa cabeça, tirar do nosso coração. Nós temos que crer, igreja. Por mais difícil que pareça, nós temos que aprender a ter fé, crer que o Senhor Jesus vai mudar o quadro da situação. Pastor, mas o senhor não sabe. Mas meu filho, todo final de semana ele bebe e eu vejo ele lá no balcão. Aprenda a profetizar, a declarar bênção na vida do teu filho, do teu parente. Vai ser um pregador da palavra de Deus. Hoje está tomando cerveja, mas vai ser um crente pregador da palavra. Aprenda a declarar na vida do seu ente querido. Está fumando pedra, está fumando crack, mas vai ser um profeta nas mãos do Senhor. Nós cremos no Senhor Jesus e vai ser salvo nós e a nossa casa para a glória de Deus. Quantos creem? Glorifica o nome de Jesus. Só quem tem fé e não é capaz de entender que Cristo pode salvar uma vida escrava
Manda lavar os vergões das costas de Paulo e Silas e leva para a sua casa. E na sua crença ele se alegra em Deus. E a Bíblia diz que toda a sua família foi salva. O Deus do impossível operou sobrenatural. Desde que eu cheguei aqui eu não paro de chorar. É porque Jesus faz isso conosco, para que toda forma de orgulho, arrogância e prepotência caia por terra, para que Ele cresça. Quando Jesus está na casa é assim, o ambiente é gostoso, não importa o número de pessoas que tem, irmão, Jesus está aqui e Ele está conosco. Glória a Deus. Não perca a oportunidade. Leve a tua bênção para casa, a tua família será salva. Pastor, você não conhece a minha realidade. Ô irmão, pela misericórdia de Deus, no último domingo eu estava lá na porta da penitenciária do Ladeira, porque meu genro está recluso. Mas eu creio que Jesus vai salvar ele, vai entregar a verdadeira libertação para ele lá onde ele está. E ele vai sair de lá liberto e salvo para a glória do nome. Eu já evangelizei nas ruas de Vila Pio, igreja, com a minha filha cobrando dívida de droga dos outros, e o pessoal falando: a bichinha é brava, essa aí é brava. Misericórdia, um pastor evangelizando e a sua filha cobrando dívida de droga do outro lado da rua. Você sabe que humilhação que é essa, igreja? Você sabe como é que dói, como é que sangra o coração do crente quando a gente passa por esse tipo de situação? Mas para honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela não está mais na vida do crime. Recurso até que se esclareçam os fatos. Ele alega que ele não estava nada. Eu peço a Deus que faça justiça. Eu sei que ele estava trabalhando em um posto de combustível, e no dia que nós cantamos no Barreiro, eu ainda olhei para o porteiro da minha igreja e falei: a lá, irmão Tião, meu genro trabalhando no posto de combustível. Jesus fez uma obra na vida dele, ele saiu da vida do crime e hoje ele trabalha. Na semana seguinte ele foi preso, desde janeiro. Mas eu continuo crendo que Jesus vai continuar fazendo a obra. Eu quase perdi o meu filho para Umbanda, igreja. Você não sabe o que é isso? Como é que dói o coração de um pastor? Você não sabe como é que dói, como é que sangra o coração de um pastor ao ouvir que o seu filho está bandeando do lado da Umbanda. E pela misericórdia de Deus, mês passado, eu tive uma conversa com meu filho, ele chegou para mim e falou: pai, eu sinto que eu preciso dar uma atenção maior para a minha vida espiritual. Eu falei: pois é, meu filho, você já aceitou Jesus? Eu já, pai, mas eu não estou conseguindo firmar na igreja. Eu falei assim: meu filho, eu vou te ajudar, vou orar por você, e você vai conseguir caminhar. E pela misericórdia de Deus, é isso que Jesus faz na vida daquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tudo em tua casa. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para o Senhor. Pastor Cristo, eu gostaria de orar com a igreja. Por gentileza, colando de pé. Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus. A mão do Senhor é sobre nós para salvar a nossa família. A mão do Senhor é sobre nós. Eu gostaria de chamar à frente aqui a igreja, os irmãos. Eu quero orar com você nesta noite, porque eu creio em Deus que é todo poderoso. Ele opera o impossível em nosso favor. Talvez agora o seu coração esteja como o meu, sangrando, partido, mas saiba de uma coisa: Jesus não te abandona, Jesus não te esqueceu, e Ele vai operar o sobrenatural nesta noite. Como eu disse para os irmãos, o conjunto está desfalcado. Tem gente aqui nesse conjunto que falou que não estava aguentando mais. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, joga a barreira por terra. Pastor, eu não estou conseguindo mais. Está aqui, irmãos, o coração sangrando, mas eu sei que Jesus está operando, e que quando sair por aquela porta, Deus vai dar para providência. Esse é Jesus que eu creio. Eu cheguei no meu trabalho, eu joelhei na minha cama e falei: Jesus, tira toda a barreira, tira todo o impedimento, Senhor. Feche os seus olhos. O Deus que entrou naquele cárcere está aqui nesta noite, e Ele vai operar o sobrenatural na tua casa neste
crescimento, traz avivamento, renovo, traz o despertar, meu Deus querido, sobre cada vida. Muitos deles estão passando uma prova difícil, mas nós cremos no Jesus que esteve ali no cárcere com Paulo e Silas e que despertou aquele terremoto e abriu as prisões. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nesta noite. Renova, Jesus, renova, enche meu Espírito Santo, enche da tua presença. Ó Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, enche, Jesus, enche, Senhor. Transforma agora a maldição em bênção. Meu Deus, vai agora de encontro a este lado, cerca com a tua proteção, a direita, a esquerda, a frente e a retaguarda, por cima e por baixo, com muros e paredes de fogo. Senhor, que quando este irmão, quando esta irmã, Senhor, pisar na soleira da porta para entrar, Senhor, que a presença do Senhor venha inundar as vidas, meu Deus querido, e o lar, e venha transformar o lar, meu Deus querido, num lar abençoado na tua presença. E se algum parente não te serve, Senhor, até o final dessa campanha, ele vai vir aqui de joelhos, chorando e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Pai, eu abençoo a tua igreja e declaro nesta noite que a vitória é da tua igreja, pelo sangue de Jesus. E toda a igreja diz amém. Podem se sentar, querida igreja. Vá para a sua casa, para o seu lar abençoado. Aleluia! Saiba que o Deus de Paulo e Silas é o nosso Deus e Ele está aqui nesta noite. Ele, enquanto você está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele opera na tua vida, Ele te cura, Ele te purifica, Ele te cura nesta noite. Glória a Deus. A minha querida mãe está com a saúde muito delicada, mas eu agradeci a Deus, mesmo se Ele fosse me tirar ela ontem, porque eu tinha 11 anos de idade quando eu ajoelhei no banheiro de um hospital e falei: Jesus, não leva a minha mãe, eu não tenho estrutura para criar os meus irmãos. Hoje eu tenho 47 anos e minha mãe está viva para a honra e glória de Deus. A última vez que ela esteve internada, abril de 2017, uma das vezes, não foi a última, uma das vezes que ela esteve internada, ela ficou mais de 15 dias na Santa Casa de Misericórdia e fez um ultrassom, ela fez uma tomografia e aí, por último, ela fez uma ressonância magnética. Eu levei minha mãe para ser internada com muita dor no fígado e aquilo estava perturbando ela. E aí, de repente, mais de 15 dias internada, sob o diagnóstico de ter tumores no seu fígado causando dor, aparece o médico responsável pelo plantão, juntamente com os seus enfermeiros, a sua junta, e ele inicia o diálogo com a minha mãe da seguinte forma: Dona Eni, eu não sei como é que eu vou explicar isso para a senhora. A senhora está aqui na Santa Casa de Misericórdia há mais de 15 dias internada, e o primeiro exame, que foi o ultrassom, disse que a senhora estava cheia de nódulos no fígado. O segundo exame, que foi a tomografia, constatou a presença desses nódulos no seu fígado, mas a gente fez um exame de ressonância magnética e agora todos os nódulos sumiram e eu não sei. Eu não sei explicar para a senhora o que aconteceu. A minha querida mãe, já cansada de ficar naquele hospital, já tinha me dado até a bênção, querida igreja, já tinha até me abençoado. Uma semana antes ela me chama e fala: meu filho, desse hospital não sai mais com vida. Eu falei: mamãe, Jesus te falou alguma coisa? Ela falou assim: meu filho, não esquenta, eu estou preparado para morar com Cristo na glória, eu sei que daqui eu não vou sair com vida. Eu falei: mas Jesus te falou alguma coisa, mamãe? Meu filho, não precisa se preocupar, eu só quero que você me ouça atentamente, mantenha a família unida, não deixe seus irmãos dispersarem, não deixe criar inimizade no meio da família, porque eu não saio desse hospital com vida. Eu falei: mamãe, Jesus te falou alguma coisa? E ela falou: meu filho, fique em paz, eu acho que chegou o meu momento, Jesus vai me recolher. Mas de repente, passada uma semana, o médico chega e declara para nós que os nódulos que estavam no fígado dela agora não estavam e ele não sabia explicar o porquê. Ciente do que aconteceu, ela fala: eu sei, doutor, o que aconteceu. Jesus me curou e eu quero que você me dê agora, porque eu vou para a minha casa. Depois disso, a amada igreja, ela teve vários derrames, está lá com a saúde um pouco debilitada, mas eu louvo a Deus que no momento que eu mais precisava, o Senhor sustentou. E agora que seja feita a vontade do Senhor, eu entendo perfeitamente que a vida dela está nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe essa amada igreja e continue crendo no Deus do sobrenatural. O Deus de Paulo e Silas se faz presente na nossa vida. Eu quero agradecer essa rica oportunidade
humildade, a confiança, pastor Bispo. Deus te abençoe. Nem Israel, tanta fé como essa, cheio de pregador, pregação regional, o pastor Bispo chegou ao pastor Asa para ministrar. Que Deus te abençoe, sabe Deus. Continue sempre nessa humildade, nessa simplicidade. Que Deus vai te abençoar a sua família, a sua vida e ministério. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Quantos podem dizer?